Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um módulo do Adaptive Training Program. E agora para falar de um módulo exclusivo de um assunto que você só vai encontrar aqui, PMRL, Project Management Readiness Level, um assunto que eu tenho falado bastante, até porque é minha tese de doutorado aqui no meio, e pensa em uma coisa que até sonhar com isso eu tenho sonhado. Ou seja, vocês acharam o melhor momento do mundo para a gente poder falar desse assunto, porque tá fresco na mente e tá borbulhando de coisa legal para falar com vocês. E qual é o grande ponto de largada desse assunto? Por que ele é importante e como ele nasceu? Bom, ele nasceu de uma reflexão que eu tive sobre o primeiro módulo. Quando eu estava estudando Cynefin, eu me deparei com a seguinte questão. Sempre quando a gente fala de Cynefin, no contexto de ágil, né? Fica claro que o claro, o complicado, o complexo e o caótico representam modos de ação diferentes. E que o problema quando ele está no claro, uma decisão tomada no âmbito do claro é uma decisão que vai requerer uma melhor prática. Ou seja, eu preciso de uma prática estável, conhecida e altamente disponível para que eu possa utilizá-la. Ela é conhecida por todo mundo e eu tenho quase total controle sobre ela. Quando o assunto é uma prática complicada, uma decisão tomada no âmbito do complicado, não tem apenas uma forma de responder àquela decisão, mas várias formas, e nós vamos precisar entender, dentre as formas disponíveis, qual é a melhor para aquela situação. Quando eu estou no ágil, quando eu estou no complexo, eu trabalho com práticas adaptativas. Então o ágil funciona muito bem ali, tirando as coisas do complexo e levando as coisas para o complicado. Quer dizer, trazendo conhecimento para que eu possa entrar numa dinâmica de explore/exploit, ou explorar e tirar proveito, né? Quando você traduz o explore e o exploit pro português, ambas acabam virando explorar, né? Mas são explorar diferentes. O explorar do explore é no sentido de conhecer, investigar, sondar. Já o explorar do exploit, ele é no sentido de cavar para baixo. Imagina que você está procurando uma mina de ouro e você não sabe onde está. Então, sabe aquele sempre tive o sonho de ter um negócio daquele. Um caçador de metais. Achou. Então você está explorando e está tentando encontrar onde está o sinal. Achou o sinal? É aqui. Então agora cava lá para baixo que você vai encontrar ali. Esse é o exploit. E tirar as coisas do complexo para levar para o complicado é buscar sair da zona de exploração e entrar na zona de proveito. Tirar proveito. Mergulhar naquilo que agora nós encontramos. Por isso, uma dinâmica de conhecimento é uma dinâmica que aumenta o meu conhecimento, torna mais conhecido o problema. Por isso, uma prática ágil vai me ajudar a fazer essa exploração para sondar, para descobrir o que de fato é para ser feito e então fazer aquilo. Só que tem uma coisa que eu descobri no meio do caminho. Embora fique claro para gente o modo de ação no complexo, no complicado e no claro, uma vez me fizeram a seguinte pergunta. Tá bom, Gino, então agora que a gente já entendeu como funciona o Cynefin, como eu sei qual a melhor metodologia, o melhor método, qual a melhor abordagem de gerenciamento de projetos para utilizar em cada situação? Como eu sei a melhor abordagem de gestão de projetos a ser utilizada? Em que momento eu paro de usar o Scrum e começo a utilizar a abordagem XPTO? Como saber a hora de fazer a transição? E a grande verdade é que eu descobri naquele momento que o Cynefin não dá essa resposta. O Cynefin, ele é um framework para antropocomplexidade. Então ele vai ajudar a gente a enxergar respostas em sistemas compostos por humanos, que nós vamos
precisar fazer sentido, precisar aumentar a nossa percepção, ou melhorar a nossa percepção, ou mudar a nossa percepção sobre determinado fenômeno. Mas, de fato, não é um framework criado para gestão de projetos e desenvolvimento de produtos. E uma coisa que me incomodava era a seguinte: como eu posso dizer que algo que acontece no complexo é tratado sempre da mesma forma? Que o sondar, entender e responder acontece sempre da mesma forma. Se eu tenho dentro do Cynefin uma visão como essa, claro, complicado, complexo e caótico, daria para dizer, depois da gente trabalhar com o Cynefin, como vocês trabalharam, vocês conseguem admitir que uma decisão que esteja aqui no complexo equivalha a uma decisão que está aqui no complexo? Ou que uma decisão que está acontecendo aqui no complicado equivale a uma decisão que acontece aqui no complicado? A forma de responder a essa decisão vai ser a mesma? E nós percebemos que naturalmente não é a mesma. Porque essa decisão aqui, ela tem uma forte influência do claro. Enquanto que essa decisão aqui tem uma forte influência do complexo. Então, se eu quero trabalhar, se eu quero descobrir a forma de responder a essas decisões, o Cynefin me ajuda sim, porque ele já me diz que aqui eu preciso sondar, entender e responder. Entender, analisar e responder. Entender, categorizar e responder. E, Gino, por que você não está falando do caos? Porque o caos, dificilmente você vai planejar um projeto com caos. Dificilmente. Pode ser que em alguma situação aconteça algo do tipo, contar que haverá uma situação caótica, mas se aqui você não tem previsibilidade, é sempre uma prática inédita de agir, entender e responder, eu não consigo perceber uma situação na qual isso vai aparecer dentro de um plano de projeto, seja ele um projeto empírico ou preditivo. Então, por isso que eu estou falando menos do caos. Mas se a gente consegue perceber aqui que há uma forma de ação em cada domínio, isso para efeito do Cynefin é suficiente. Mas para a gestão de projetos não é. Porque qual é o nível de sondagem que eu terei aqui? Qual é o nível de sondagem que eu terei nesse círculo aqui, nessa decisão que está aqui perto do complicado e nessa que está perto do caótico? São sondagens diferentes e são sondagens com propostas diferentes, com objetivos diferentes, quando o assunto é a gestão de projetos. E foi justamente aí que nasceu a minha tese de doutorado, na busca de entender como utilizar o Cynefin para me ajudar a chegar numa resposta sobre metodologias, abordagens, métodos. E eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que ele ajuda. A má notícia é que sozinho ele não consegue fazer isso. Então a gente vai precisar trazer um outro modelo para perto e utilizar esse modelo junto com o Cynefin. Como se fosse um modelo sobreposto que me permitisse ter um pouco mais de precisão. No entanto, eu não abandonei o Cynefin da minha tese, porque há informações do Cynefin que são úteis com esse modelo, junto com esse modelo. Mas sozinho ele não vai conseguir desenrolar isso. Bom, eu vou contar um pouco da minha trajetória em relação a essa pesquisa, para justamente que esse vídeo sirva como um subsídio conceitual para você e, claro, prático também, sobre como aplicar os PMRLs, Project Management Readiness Level. E, claro, também lembrando você que no nosso encontro, eu falo presencial, dá a impressão de que é físico o negócio, né? Não, no nosso encontro online, síncrono, nós vamos abordar isso com muito mais enfoque. A gente vai realmente ter momentos de prática, a gente vai ter momentos de colocar a mão na massa com isso aqui. Então, o Project Management Readiness Level nasce de uma questão. Eu não consigo, apenas olhando para isso, dizer qual é a abordagem que eu vou utilizar. Então, a partir do Cynefin, eu precisava ter uma forma de diferenciar essa região do complexo dessa região do complexo. E essa região do complicado dessa região do complicado. Como vocês podem ver, eu não estou falando dessas duas regiões aqui embaixo, do hemisfério inferior do Cynefin. Porque do ponto de vista do desenvolvimento de produtos e da gestão de projetos, na minha visão, e novamente, hein, gente, aqui não tem verdade, hein? Aqui tem a percepção de uma pessoa. Lembra daquela frase do George Box? Todos os modelos estão errados. Nascem errados.
Porque eles já nascem sob a premissa de querer representar a realidade. E eles são sempre simples demais para representar a realidade. Então, este modelo está errado, assim como o Cynefin também está, e assim como todos os outros estão. A ideia não é criar um modelo perfeito. A ideia é criar um modelo útil. George Box. Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então, eu precisava descobrir uma forma de diferenciar essas decisões. Mas eu não conseguia simplesmente olhando para o Cynefin. Eu precisava, de alguma forma, de uma coordenada cartesiana. Como se fosse um jogo de batalha naval. Que eu conseguisse ter um endereço para cada uma dessas decisões. E logo eu me deparo, então, com uma escala chamada Technology Readiness Level, ou TRL. Essa escala, que foi concebida pela NASA para... Bom, Technology Readiness Level, nível de prontidão de uma tecnologia. O objetivo dessa escala é demonstrar quando uma tecnologia está preparada para ser lançada no espaço. E qual é o objetivo por trás disso? Naturalmente, evitar que haja explosões, né? Evitar lançar foguetes que explodam no ar com as pessoas lá dentro. Então, eu analiso um componente ou uma tecnologia para ver qual é o ponto em que aquela tecnologia se torna madura o suficiente para que o resultado dela seja previsível. E quando apareceu isso? Primeiro, eu me lembro que eu tomei uma invertida numa reunião no Ministério, que eu cheguei para a pessoa e falei, pô, mas esse é um problema de tecnologia. E eu queria dizer tecnologia da informação. E a pessoa, que era super graduada lá, chegou e falou... define para mim, Gino, o que você chama de tecnologia? Qual é o conceito de tecnologia que você traz? E eu não soube responder. E a pessoa me deu ali uma oportunidade de estudar sobre isso. E eu pesquisei logo na sequência e percebi que o que eu chamava de tecnologia estava longe de ser tecnologia. Tecnologia, do ponto de vista conceitual, é a aplicação de um conhecimento de forma prática para resolver um problema. No limite, o primeiro varal, primeiro balde, primeira enxada, primeiro pregador, foi a criação de uma tecnologia a partir de um conhecimento pré-existente. E não tem nada a ver com tecnologia da informação ou eletricidade no geral. Então, o TRL, Technology Readiness Level, se aplica a tecnologias, a coisas que instanciam o conhecimento para resolver um problema. E quanto mais para cima nessa escala, mais previsível é o comportamento daquela tecnologia. Peraí, previsível. Isso conversa com o Cynefin. Foi o primeiro insight que eu tive. Porque à medida que eu viro para a direita no Cynefin, à medida que eu giro em sentido horário, eu aumento a minha previsibilidade. Você concorda comigo? Se torna mais previsível. Porque o caos ele é totalmente imprevisível. Por isso ele é chamado de inédito. O que acontece no caos é sempre como se fosse a primeira vez, lembra? Então a imprevisibilidade ou a incerteza no caos é praticamente total. No caos conceitual é total. Da mesma forma, mas ao contrário, lembra disso? No claro eu tenho, em tese, uma certeza, entre aspas, absoluta. No caos, no claro conceitual utópico, né? Então eu tenho dois lugares em que eu tenho a certeza e a incerteza se materializando de formas diferentes. É como se o Cynefin, ao rodar para a esquerda, trouxesse para a gente incerteza e ao rodar para a direita, no sentido horário, trouxesse para a gente certeza. Como se fosse uma válvula que ao fechar, eu fecho a incerteza, ao abrir, eu abro a válvula de incerteza no Cynefin. Então, se o TRL é uma escala de previsibilidade, a pergunta que eu fiz foi, será que eu consigo, então, materializar essa escala no Cynefin? Bom, para eu poder fazer isso, de cara eu precisava encontrar 3 pontos que eu fixasse no Cynefin para dar estabilidade no modelo, para que eu fizesse que Imagina que eu tenho 2 modelos físicos, imagina 2 placas ali, cheias de pontinhos, imagina que são aquelas placas cheias de pregos com alturas diferentes. E eu queira colocar uma placa em cima da outra. Para eu conseguir fazer com que essas placas fiquem fixas, estáveis, eu preciso encontrar 3 pontos, porque um plano passa em 3 pontos, não é verdade? Um ponto, não consigo ter estabilidade, não consegue parar em pé, colocar um banquinho com um pé só
no chão, fazer com que ele fique estável, que você possa balançar e ele não vai cair, você não vai conseguir. Com 2 também não. Por isso que uma bicicleta não para em pé sozinha, só no movimento. Para você conseguir fazer um plano parar em cima de outro, eu preciso de 3 pontos. Então eu preciso encontrar 3 pontos de conexão entre o Cynefin e o TRL. Eu não vou explicar toda a escala TRL, até porque isso levaria muito tempo e não é necessário. Mas caso você queira entender mais sobre o TRL, eu tenho uma série de materiais, é claro que eu compartilho com você. Apenas de um modo simples, o suficiente para que a gente possa avançar, imaginem o TRL como uma escala que vai de 1 a 9. E quanto mais perto do 1, mais incerteza eu tenho. E quanto mais perto do 9, mais certeza ou previsibilidade eu tenho sobre o comportamento daquela tecnologia. Tal que uma tecnologia, quando está no 9, ela já foi repetida. E uma tecnologia, quando está no 1, eu ainda nem consegui entender o funcionamento dessa tecnologia. Ela é ainda, eu estou só observando para tentar entender como ela funciona, para que ela serve, como materializar isso. Eu estou observando os princípios básicos do conhecimento para tentar gerar uma aplicação prática dele. Eu estou numa fase quase de total ignorância sobre aquela tecnologia. Eu talvez tenha o conhecimento teórico, mas não saiba colocar em prática absolutamente nada. Então agora eu preciso encontrar uma forma de achar 3 pontos em comum entre o Cynefin e o TRL. E eu encontrei. E não demorou muito. Estudando sobre o TRL foi fácil encontrar essa conexão. Se eu tenho o número 1 dos TRLs como sendo o lugar em que eu tenho quase total ignorância sobre algo, então eu tenho ele aqui, no limite do caos. Em um lugar em que eu tenho alguma restrição ainda, eu tenho algum conhecimento, não é totalmente aleatório, não é uma coisa caótica e crítica, caótica do ponto de vista de crítica, de crise, mas é algo que eu tenho muita ignorância e que o resultado pode ser quase sempre ainda imprevisível. Se eu tenho como 9 algo que eu tenho total controle já, ao ponto de tornar repetível, o 9 está no limite do claro e do complicado. E aqui é importante a gente lembrar uma coisa que eu não falei para vocês lá no primeiro módulo, até para não deixar mais complexo o primeiro módulo, que o claro e o complicado é uma fronteira imaginária, não é uma fronteira sistêmica. Não sei se vocês notaram isso, que os únicos lugares que eu tenho uma fronteira sistêmica são esses. É o que separa o ordenado do complexo e o ordenado do caótico e o complexo do caótico. Mas aqui eu estou no mesmo sistema. Os dois estão no sistema ordenado. Então, a separação do claro e do complicado não é uma fronteira sistêmica, é uma fronteira humana. Isso varia de acordo com a nossa própria percepção sobre o que é claro, o que não é claro, o que é complicado, o que não é complicado. Então, olhando para isso, eu consegui enxergar uma correlação mais forte do 9 com essa linha, que é uma linha imaginária, é uma linha que separa o claro do complicado, e isso é totalmente dependente do contexto. Ótimo, tenho 2 pontos. Falta encontrar o terceiro. E não foi difícil também encontrar o terceiro ponto. O terceiro ponto é o TRL5. E quando vocês forem investigar o TRL5, vocês vão perceber por quê. O TRL5, ele separa, é como se ele estivesse dividindo um ambiente laboratorial de um ambiente relevante, já muito mais próximo do real. O TRL4, que vem antes do 5 naturalmente, está em laboratório. Já o TRL6, que vem depois do 5 naturalmente, ele está em um ambiente muitas vezes quase real ou até mesmo real. Então o 5 separa um ambiente seguro para falhar de um ambiente que não gosta de falhas. O 5 separa o complexo do complicado, do ordenado. O 5 separa um lugar que está preparado para falhas e aprender com elas de um lugar que não gosta de falhas.
que é o ordenado. Por isso, a partir desses 3 pontos, eu tenho um triângulo, eu consigo, então, ter uma visão do Knevin e do TRL. Eu vou apagar esses caras aqui, só para mostrar para vocês o que eu fiz depois. Então, agora que eu tenho um triângulo, o que eu fiz com os outros pontos? Que são 2, 3, 4. Vou melhorar aqui. 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Eu distribuí de forma homogênea. E ficou muito mal distribuído, por sinal, né? Eu vou tentar fazer um pouquinho. Sabe que eu sou virginiano e isso é uma maldição, né? A gente sofre com essas coisas. Eu sei que continua não ficando legal como eu gostaria, mas tá o suficientemente bom pra gente continuar. Então, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Então eu tenho os TRLs distribuídos aqui. Ô Giro, mas dá para distribuir homogeneamente dessa forma? Eu tenho quase certeza que não. Só que para esse momento, essa distribuição era suficiente para mim. E já fica aqui uma recomendação de estudo futuro. Depois que eu publicar minha tese, quem quiser pegar e entender melhor qual é a distância entre eles e de alguma forma calcular essa distância, fica aí uma recomendação para que um dia a gente possa ver. Eu tenho quase certeza que a distância entre o 1 e o 2, por exemplo, é diferente da do 2 para o 3. Mas para esse momento, para avançarmos agora, isso já é suficiente. E já lembrando que todo modelo está errado. E eu já sei que aqui esse tem um erro, que é precisar repensar e recalcular essas distâncias. Só que para esse momento já é totalmente suficiente. É um modelo em constante evolução e constante amadurecimento, e eu espero sinceramente que ele continue assim, que ele continue em constante mudança e em constante adaptação. Afinal de contas, é um modelo que nasce no contexto adaptive. Então, que ele seja adaptativo e orgânico e possa aprender com vocês e crescer sempre. Então, agora que eu já tinha uma visão de incerteza e risco projetada aqui no Knevin, eu agora vou fazer uma coisa. Eu vou recortar este pedaço do Knevin. Então, eu vou pegar esse miolo aqui, que eu vou inclusive pintar de verde, e vou tirar esse miolo daqui. Olha para onde que eu vou levar esse miolo. Vou levar esse miolo para cá. Mas eu não vou levar como um triângulo. E vou te explicar por quê. Porque o Knevin é muito difícil de ser explicado para as pessoas. Vocês já viram isso? Se você for levar o Knevin para dentro da tua empresa, para tentar explicar o Knevin para as pessoas lá dentro, primeiro que você vai ficar doido, vai ficar doida, porque as pessoas não vão entender facilmente. Você vai gastar uma lábia danada explicando. Metade das pessoas vai desistir de entender você. E a outra metade talvez até entenda, mas vai ter muita dificuldade de levar isso para dentro operacionalmente para ser aplicado. Mas quando eu transformo isso num velocímetro, fica muito mais didático e muito mais fácil de você levar lá para dentro e explicar para as pessoas. Então, imagina aqui um velocímetro que eu pegue aqueles 9 estágios que você viu lá no Knevin, esses 9 aqui que estão no triângulo, os TRLs, e traga esses caras para cá. 1. Vou colocar bem aqui no meio o 5. E bem aqui o 9. Que são os 3 pontos do plano, certo? Agora eu vou distribuir igualmente. Tá melhor aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não ficou legal esse 7, né? Talvez seja um pouquinho mais para baixo. 8 e 9. Então, depois você desce o 7 um pouquinho mais para cá. Agora eu vou passar uma linha em cada um deles, ligando esses caras à origem. Eu vou até puxar para desde aqui, ó, o 7, tá vendo? Tem uma descidinha nele. Pronto. 7, 8 e 9. Eu sei que tá longe de ficar bonito, tá? Mas nos seus slides vocês vão encontrar ele bem melhor do que isso. Mas vai melhorar mesmo assim. Agora, olha só que interessante. Eu tenho
Esses recortes que eu fiz iniciais, eles têm uma importância. Eles demarcam um estágio desse modelo. E você vai lembrar dele, porque a gente falou sobre esses estágios no primeiro vídeo. No primeiro módulo. Você lembra de quais são esses estágios? Quais são esses 3 estágios? Do ciclo de vida de um produto? Que são: primeiro estágio, resolução de problemas, ou também chamado de Problem Solution Fit. Segundo estágio, o mercado aceitar ou não aceitar. E terceiro estágio, escalar ou não escalar aquilo. Problem Solution Fit, Product Market Fit e Scale, os 3 grandes estágios do desenvolvimento de um produto, que nós também falamos do ponto de vista da inovação. Isso me ajuda a quê? A lembrar quais são os objetivos de cada um desses estágios. O primeiro estágio, ele tem como objetivo encontrar uma solução para um problema. Eu vou inclusive pintar com outra cor aqui, para ficar mais fácil de você enxergar. O primeiro estágio, ele tem como objetivo Problem Solution Fit. Gino, de onde vem a referência teórica para isso que você está fazendo de Problem Solution Fit, Product Market Fit e Scale? Se você avançar, você voltar, na verdade, na história, você vai encontrar essa referência até mesmo em Joseph Schumpeter, lá no começo do século XX, quando ele trazia o conceito de inovação, muito enviesado pela economia, afinal de contas era economista, mas ele já falava dos 3 estágios ali. Depois a gente pode falar sobre Joseph Schumpeter se vocês quiserem. Mas mais recentemente, e essa é a minha principal referência, você vai encontrar isso nesse livro que eu vou mostrar para vocês, que é chamado de Running Lean. Running Lean é um livro do Ash Maurya. Como vocês podem ver, é assinado pela série do Eric Ries. Então, o Lean que está aqui não é um Lean de Toyota Production System, é um Lean de Lean Startup, é um Lean de ciclo, construir, medir, aprender. O Running Lean, escrito pelo Ash Maurya, traz ou retrata muito bem esses 3 estágios. Problem Solution Fit. O objetivo do estágio Problem Solution Fit é encontrar uma solução para um problema. O segundo estágio, Product Market Fit. E o terceiro estágio, Scale. Os 3 estágios. A gente falou sobre isso no último encontro. Só que a gente não falou sobre esses números. Esses números que representam as paradas em cada um dos estágios. Imagina que aqui é uma linha de trem e que o seu vagão está indo daqui até aqui e que ele vai parar em cada um dos estágios, em cada uma das estações. As estações 1, 2, 3 e 4 fazem parte, ou melhor, 1, 2 e 3. A 4 é uma estação bem emblemática. 1, 2 e 3 está no estágio de ideia, de Problem Solution Fit. A 4, ela está em um lugar complicado. Ela está numa divisão de fronteira, assim como o 6. A 4 e a 6, estação 4 e a estação 6, estão ambas em uma divisão de estações. A 4, ela marca a divisão da Problem Solution Fit com a Product Market Fit. E a 6 marca a divisão da Product Market Fit para a estação de escala, que é a 7. Então, a 6 já está para cá. Mas ela está para cá bem na divisão. Eu gosto de lembrar dessas duas como se fossem 2 abismos que me fazem lembrar aquela curva do Everett Rogers, embora não haja uma correlação exata entre a curva do Rogers e esse modelo. Não há uma correlação exata. Mas aqui eu tenho 2 abismos. O abismo onde as ideias morrem
e o abismo onde os produtos morrem. Esse primeiro abismo é quando eu tenho uma ótima ideia, só que eu não consigo encontrar fit com o mercado. Eu resolvo o problema, mas o mercado não pega. E esse abismo é o abismo onde eu tenho um excelente produto, mas eu não consigo escalar esse produto. Porque esse produto não é possível de ser escalado porque os processos que fazem esse produto são muito ruins. Muito ruins. Aqui é o primeiro abismo, o abismo das ideias excelentes que o mercado não gostou. E esse é o segundo abismo dos produtos excelentes que não podem ser escalados. O mercado adorou o produto, mas não pode ser escalado. Eu quebrei uma vez aqui e outra vez aqui. Aqui é o abismo silencioso, esse é o abismo do fracasso doloroso, porque quando você quebra aqui, você quebra grande. Você descobre que você quebrou depois de tentar escalar e perceber que você não tem tração, que você não consegue porque o teu processo é ruim. Isso já dá alguns indícios para a gente de quais métodos nós vamos utilizar entre esses estágios. Então, eu tenho aqui uma visão de 1 a 9, com 3 metas muito claras. A meta dos estágios 1, 2 e 3 é criar uma solução para um problema. A meta dos estágios 4, 5 e 6, e eu posso passar aqui sim um laranja, né? Alguma coisa que mostre pra gente que tá havendo uma transição nesses domínios aqui. O 4, 5 e 6 eu tenho que levar a minha solução para o mercado. A meta é difusão da tua ideia. A meta é difusão da tua inovação. E entre o 7, o 8 e o 9, eu tenho a meta de escalar tornar a minha ideia escalável. Tá bom, então agora eu tenho 3 grandes metas. Para que servem as estaçõezinhas? Porque cada uma das estações tem um subobjetivo dentro do objetivo principal. Se eu tenho no estágio inicial, e agora eu vou até tirar fora esse cara aqui, ó, porque ele ficou muito rabiscadão, né? Mas eu faço um desenho agora um pouquinho mais clean. Agora a gente já entendeu a parte teórica principal. Ótimo, mais clean, né? Já que a gente rabiscou bastante o outro. Eu vou desenhar aqui novamente os 3 estágios. Agora eu vou inclusive fazê-los um pouquinho mais abertos para ficar mais fácil de entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora sim vai ficar bem mais legal de você entender, tá? Imagina que o número 4 está aqui, o 5 está aqui, o 6 está aqui, o 7 está aqui, o 8 está aqui, o 9 está aqui, 2, 3 e 1. Se eu estiver até o estágio 3, eu tenho o objetivo de criar uma solução para um problema. O objetivo até o estágio 3 é criar uma solução para um problema. Então, quais são os 3 estágios que eu preciso passar, os 3 subestágios que eu preciso passar para encontrar uma solução para um problema? Primeiro, entender o problema. O objetivo do estágio 1 é entender, ou da estação 1, do subestágio 1, é entender o problema. Técnicas que eu posso utilizar, por exemplo, mapa do problema, que a gente já viu. O objetivo da estação 2, ou do subestágio 2, é ter ideias para resolver esse problema. Eu posso utilizar vários métodos para isso, como, por exemplo, Design Thinking, ou 6 chapéus do pensamento. Eu posso utilizar uma série de processos que me permitam ter uma série de ideias, hackathons, para resolver o problema que agora eu já entendi. Uma vez que eu tenho ideias, eu passo para o estágio 3. E no estágio 3 eu tenho que fazer protótipos para validar essas ideias e ver quais dos protótipos se tornam mais factíveis, mais promissores. E aqui eu posso utilizar técnicas como, por exemplo, o Design Sprint. Não é à toa que quando a gente... E eu gosto ainda mais do título do livro em inglês do que em português. Em português a tradução não ficou legal. Em inglês é muito mais bacana. Aqui ele fala, no inglês,
como resolver grandes problemas e testar novas ideias em apenas 5 dias. Quando traduziu, ficou o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Mas o primeiro é muito mais legal, porque resolver problemas é o objetivo desse estágio, o que mostra que o Design Sprint é um excelente método para você trabalhar nesse estágio. Depois de ter uma percepção sobre o problema, você pode trabalhar com o Design Sprint do 1 ao 3. Por isso ele é tão sofisticado, porque eu posso partir inclusive de um problema em construção, uma situação problema, entender bem esse problema, ter ideias e criar protótipos em 5 dias. Não é à toa que quando você analisa o processo todo do Design Sprint, olha o que ele faz. Ele mapeia para entender bem o problema. Você pode chegar com um problema bem delimitado, ou você pode chegar com um problema em um estágio menos avançado, como uma situação problema. Ter ideias, escolher, prototipar e testar. Olha o que aparece aqui embaixo. 2 pessoas conversando. Eu estou fazendo o quê? Tá quente ou tá frio? Eu estou justamente fazendo aqui o DCAP, né? Do, Check, Act and Plan. Porque a partir do protótipo eu tenho feedback que me permite aprender. Por sinal, você lembra qual é o domínio do Cynefin que tem como métrica aprendizado? O domínio complexo. O que mostra que eu estou ainda no complexo. A minha meta do Design Sprint é aprendizado. É a última coisa que acontece. Se eu não tenho aprendizado no Design Sprint, eu não fiz o Design Sprint como eu deveria ter feito. O que me mostra, então, que o Design Sprint é, de fato, um método que está dentro do complexo. E aqui eu ainda estou no complexo. Depois de aprender com o protótipo, eu tenho um problema. Eu estou no abismo. O 4 fica logo depois do abismo. Chegar no estágio 4 significa ter uma validação de mercado. Quando eu entro nessa fase, eu entro numa fase que busca validar a solução à luz do mercado. Será que o mercado quer comprar a minha solução? Será que o mercado está interessado na minha solução? Ou será que a minha solução é maravilhosa, mas o mercado não está nem aí para ela? Então, esse estágio aqui de Product Market Fit também terá 3 subestágios, né? 3 estações. A primeira estação, estação 4, é a estação que busca validar o seu protótipo à luz do mercado. Aqui eu vou buscar um mínimo produto viável para validar se o meu protótipo é de interesse do mercado ou não. E como é que eu trabalho os MVPs? Eu trabalho os MVPs com um grupo bem selecionado de pessoas. Vocês lembram quem são eles? Que são aqueles influentes que vão me ajudar não apenas a dar feedback. Eu preciso incorporar o feedback desses caras no produto e, com base no feedback deles, co-construir o produto com eles. São eles os primeiros adeptos. Influentes. São eles que vão levar o teu produto adiante e não você. E são os primeiros adeptos que nos permitem alcançar a maioria inicial. Chegar até a maioria inicial. E o começo da maioria inicial são as pessoas que têm um perfil ainda parecido com primeiros adeptos, mas são os primeiros a seguirem os primeiros adeptos. Assim que gero prova social, o que os primeiros adeptos fazem é gerar prova social, esses são os primeiros caras que pegam. E por isso a gente costuma lançar versões beta. Os beta users são aqueles que pegam a versão que sai dos primeiros adeptos. Logo depois do feedback dos primeiros adeptos de que sim, a versão está boa o suficiente para seguir. E os beta users são aqueles que vão dar feedback em massa. Eles têm ainda características de primeiros adeptos do ponto de vista de visionários, mas eles não são tão influentes com os outros como os primeiros adeptos são. Os primeiros adeptos são muito mais influentes. Eles têm de fato o poder de mobilizar, de alcançar uma grande massa. Quando eu saio dos primeiros adeptos para os beta, eu saio de uma população
de 13,5% para uma população de 30%. Então, esses 34%, esses caras esses são triplo, né, praticamente aqui desse grupo. E detalhe, né, eles têm menos influência do que esses caras têm com esse. Eles conseguem influenciar uma massa menor proporcionalmente. Os beta testers vão me dar mais feedback que me ajuda a refinar o produto. Então, eu coloquei uma seta rosa aqui para lembrar que os primeiros adeptos dão um feedback no protótipo e ajudam a transformar um protótipo maluco em um produto líder de mercado. E os beta testers também dão um feedback ao produto que saiu da mão dos primeiros adeptos, ajudando você a refinar o teu produto com base no que eles passaram. Quando o seu produto já não recebe tantos... Eu estou falando de produto, pode ser que pareça só produto, não, mas aqui é entenda como produto um serviço, um processo, algo que está sendo construído para materializar um conhecimento em prol da solução de um problema. Quando saio dos beta, eu tenho uma release candidata, eu tenho uma versão candidata do meu produto. Então agora aqui eu lanço uma versão candidata. É uma versão que já teve a validação do mercado. Se eu chego no 6, é porque eu já passei da validação do mercado. O mercado já olha para a minha solução e fala, quando é que vai lançar mesmo? Nós estamos doidos para poder comprar isso. Pode lançar para a gente que a gente quer. Eu já consegui a validação. Eu já consegui o Product Market Fit. E é justamente aqui que é o perigo. O lugar que todo mundo quer chegar. Porque agora, se o meu processo não escalar, amigo, aí você tá perdido e vou te dizer por quê. Porque a essa altura do campeonato, tá todo mundo de antena ligada. Porque você está com um produto que o mercado está clamando por ele. As outras pessoas que não tinham visão desse produto, agora tem. E se você não der conta de escalar aqui, alguém dá. E todo o aprendizado que você custeou até chegar aqui, tchau e benção. Não é à toa que isso aconteceu, por exemplo, com Intel e Microsoft na IBM, né? A IBM meio que financiou todo o conhecimento sobre processadores e sobre sistemas operacionais para que depois os caras saíssem de lá e rapidamente conseguissem escalar aquilo, porque eles tinham mais, Vale do Silício, né? Eles tinham muito mais rapidez para tornar aquilo escalável do que a IBM com toda a infraestrutura grande dela. Passei por isso em empresas que eu não posso contar aqui os casos, por uma questão inclusive de sigilo, mas isso é muito comum. Mais recentemente, uma empresa que passou por isso foi o Clubhouse. O Clubhouse, que é uma rede social que explodiu na pandemia, tinha um primeiro adepto, né? Fantástico, Elon Musk. O cara vai no Twitter e fala que o Clubhouse é a rede social do futuro. Do dia pra noite, os caras, bum, explodiram. Eles tinham um problem solution fit. Ok, eles tinham ali um produto que resolvia um problema, mas que não estava ainda entrando no mercado. O mercado não olhou para ele e falou, eu quero você aqui com a gente. Tava lá, tinha um público, talvez os primeiros adeptos ainda pouco influentes, que mobilizavam pouca gente e estava crescendo devagar a rede, até que o Elon Musk descobre essa rede, chega até ele e ele sim é um primeiro adepto muito forte. Quando ele tem uma influência poderosíssima. E quando ele vai no Twitter e publica Clubhouse é a rede do futuro, bum, eles explodiram. Mas eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em que eu ouvi uma pessoa que trabalhava no Clubhouse, pelo menos uma brasileira que estava lá, falando o seguinte: os nossos processos são muito manuais ainda. Eles estavam no começo ainda. A gente está começando a mexer com os nossos processos. E talvez isso seja o sinal de que realmente eles não tinham infraestrutura para responder ao pedido do mercado com a intensidade que o mercado pediu. O que aconteceu? Clubhouse, que não tinha ainda infraestrutura para poder criar uma escalabilidade que o mercado gostaria, não conseguiu atender às necessidades do mercado. A necessidade de resposta, de adaptação, de segurança, de estabilidade. E o Twitter, que já tinha toda essa infraestrutura, pegou todo o aprendizado do Clubhouse e criou o Twitter Space. E o Clubhouse está cada vez mais às moscas. O Twitter Space está crescendo de forma
ainda muito grande e agora estabilizando, e você encontra salas ali com 2, 3, 4 mil pessoas, enquanto que o Clubhouse tem cada dia menos gente, muita gente saindo de lá e não voltando mais, porque eles perderam a possibilidade de escalar, e uma outra empresa que estava atenta pegou justamente quando eles não tinham condição de vir para cá. Então, vindo para esse estágio, o estágio em que eu preciso ter um processo que me permita escalar, o mercado quer o meu produto. E se você não escala, alguém escala por você. Eu tenho mais 3 estações. A estação 7 é quando a minha versão, então versão candidata, né, se torna uma versão oficial. Ela é lançada e ela recebe do mercado a aprovação. E agora eu tenho uma versão final, que na verdade eu risco o final, porque nunca uma versão é final até que você tire ela do mercado, até que você tire ela do ar, né? Que até que aquela versão, aquele produto saia de linha, seja retirado. Então eu troco por versão oficial. O estágio 7 é o estágio que eu transformo uma versão candidata em uma versão oficial. E muita gente pergunta para mim qual é a diferença entre a versão candidata, a principal diferença entre uma versão candidata e uma versão oficial. A versão oficial é aquela que você encontra para vender. É aquela do teu produto que está disponível. É aqui no estágio 7 que o seu produto atinge a real maioria do mercado. Aqui, no beta, ele está entrando na maioria. Ele está entrando naqueles 34% do Rogers, mas ainda não pegou eles. É aqui que o teu produto pula ao segundo abismo. É aqui que ele entra na maioria inicial, ou como o Geoffrey Moore chama, a avenida principal do produto. Aqui é o lugar em que realmente o lucro vai começar a aparecer. E por isso, o estágio 8 é o estágio chamado Lean It, ou enxugue o teu produto. Agora é a hora de você reduzir desperdício, reduzir perda, reduzir retrabalho. É justamente no estágio 8, na estação 8 do teu produto, que você vai consolidar o teu produto no mercado. É conseguir criar um produto que você possa vender em escala, que você possa atender a demanda e lucre com isso. Foi aqui que eu quebrei, né? Porque a hora que o mercado falou, agora eu quero, pumba! Eu comecei a produzir em escala, eu não tinha condição de atender o mercado. O meu processo era tão ruim que o meu produto em escala destruía o meu negócio. E o estágio 9 é quando eu consigo padronizar o meu produto de tal forma que eu tenha respostas praticamente automatizadas a uma série de demandas do mercado, como, por exemplo, resolver um erro, construir uma nova funcionalidade, atender a um novo requisito. Aqui eu começo a ter um pipeline de implantação, eu começo a padronizar uma boa parte do meu produto. É importante lembrar que normalmente é aqui que os produtos morrem também, né? Aqui é o cemitério dos produtos. Porque quando o seu produto vai se acumulando todo para cá, eu tenho já tudo padronizado, tem pouca inovação. Um produto saudável é aquele que está constantemente no fluxo. E constantemente tem funcionalidades em diversos lugares do fluxo. Que constantemente tem uma funcionalidade aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e assim por diante. Algumas aqui, né, à medida que ele vai amadurecendo. Esse é um produto em um estado de saúde bom, ele está constantemente no fluxo. Nesse nosso vídeo, eu não vou avançar muito em teoria, porque já avancei muito em teoria, né? Eu não vou colocar mais. Então, grande mudança que a gente fez do vídeo anterior para esse, deixar menor esse vídeo, de modo que no nosso próximo encontro eu possa usar menos tempo fazendo a recapitulação. Então eu vou ficar em 10, 15 minutos ali recapitulando esse nosso vídeo. E para fechar, eu gostaria de trazer para você algumas visões que nós tivemos com o PMRL. O que o PMRL nos permitiu enxergar? Bom, ele nos permitiu enxergar que um produto terá uma série de estágios com os seus respectivos subestágios. Por exemplo, como está aparecendo aqui na sua tela. Eu tenho 3 estágios: Product Market Fit no meio, que é justamente o estágio do ágil; Problem Solution Fit,
que é o primeiro estágio, resolver um problema, e o último estágio é o scale. E cada estágio tem a sua estação. Lembrando que eu tenho 2 grandes abismos. O do 3 para o 4, que é o abismo das ideias boas que não conseguem ir para o mercado, e do 6 para o 7, dos produtos bons que não conseguem escalar porque têm processos ruins. Cada um desses estágios, com as suas respectivas estações, também traz para a gente respostas importantes. Por exemplo, qual é o objetivo de cada um deles? No 1, explorar um problema. No 2, gerar ideias. E assim por diante. Em cada estágio, em cada estação de cada estágio, eu tenho objetivos muito claros. Qual outra informação a gente tem a partir dos TRLs? Qual é o método ou a abordagem que eu posso utilizar em cada um dos estágios? No estágio 1, pesquisa e desenvolvimento. No estágio 2, design thinking. Olha só o que acontece no 9, Six Sigma. Aqui eu estou padronizando o máximo o meu produto. No 8, lean thinking, para enxugar o meu produto. E assim por diante. Outra informação que a gente teve. Um projeto pode e provavelmente, muito provavelmente, quase certamente, terá entregas em estágios diferentes. Um projeto pode ter coisas que estão altamente padronizadas, menos padronizadas, que requerem mais exploração, que requerem mais pesquisa e desenvolvimento, e assim por diante. Então, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu trouxe uma tabela. E nessa tabela eu tenho cada um dos TRLs, que quando eles entram no nosso modelo se tornam PMRLs, com o objetivo. Olhando, por exemplo, para o 1, o que o TRL 1 tem de objetivo? Compreender o problema. Imagina que você tem uma entrega em TRL 3. O objetivo dela é fazer uma prova de conceito. Quais são os métodos ou abordagens que eu posso utilizar nessa prova de conceito? Design sprint, prototipagem, storyboard. E qual é a métrica para saber que eu passei desse TRL para o 4? Quando eu conseguir provar o conceito de uma ideia. Então, algo que esteja em TRL 3 tem como objetivo fazer uma prova de conceito, pode utilizar para isso esses métodos e tem como métrica de sucesso provar o conceito. Conseguiu provar o conceito? Foi para TRL 4. Qual é o objetivo desse TRL? Validar o MVP. Técnicas e métodos e abordagens. Lean Startup, Lean Inception, métodos de validação de hipótese com o mercado. E qual é a minha métrica de sucesso? Aprendizagem validada, que segundo o Eric Ries, do Lean Startup, é quando eu consigo incorporar no meu produto o feedback dos primeiros adeptos. Quando eu não tiver mais feedbacks dos primeiros adeptos, para poder incorporar no meu produto, é sinal de que eu já posso passar para o beta. E assim por diante. Qual vai ser o nosso dever de casa? Analisar esse modelo à luz dos PMRLs. Entender cada um desses PMRLs e entender como essa meta, como essas métricas, como esse objetivo e como esses métodos se comunicam com o TRL. Quer dizer, por que o 4 tem esses métodos? Quais outros métodos poderiam estar aqui? Qual é o objetivo de um PMRL 4? A grande resposta para as tuas dúvidas em relação a esses números está nesse modelo aqui. Ó. Cada estação de 1 a 9 pertence a um estágio verde, amarelo ou vermelho. Os objetivos das estações verdes, resolver problema. Os objetivos das estações amarelas, validar mercado, difusão. E os objetivos das estações vermelhas, escalar. E quando você chegar naquela tabela, você terá métodos, métricas e objetivos que te ajudem a alcançar o grande objetivo macro dos estágios. Nós temos uma maneira de descobrir qual é o TRL. Se é 1, 2, 3, se é 9, temos uma árvore lógica para isso, que eu só vou apresentar para você no dia do nosso encontro presencial. Ou melhor, síncrono, né? Para não sobrecarregar você de informação e, claro, para que você venha até o encontro para poder ver o desfecho dessa história toda, que é como a gente vai descobrir qual é o TRL. Eu tenho uma forma de fazer isso. É claro que essa é a base principal para a gente poder conseguir chegar. Por enquanto você descobriu que existem esses números e que eles têm um significado, mas o que você não sabe ainda é como chegar até eles. E para que a gente possa fazer isso juntos, eu espero você no nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro síncrono vai acontecer
nesse dia, no dia 18/4. Teremos 2 encontros para esse módulo, 18/4 e 20/4, das 19h30 às 22h30. Como vocês podem perceber, esse é um módulo mais curto, e até porque ele se acopla no Cynefin, né? Ele é uma maneira de aperfeiçoar, de refinar o Cynefin à luz do gerenciamento de projetos, e eu espero vocês para que a gente possa juntos continuar essa discussão. E uma pergunta que você pode ter ficado com ela ainda: Gino, mas com tudo isso, por que ainda utilizar o Cynefin? Porque o Cynefin dá algumas respostas fundamentais para a gente. Por exemplo, qual o estilo de liderança que eu vou utilizar em cada um dos estágios? Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, eu sei que os PMRLs de 1 a 4 fazem uso de uma liderança informal, situacional e emergente de um grupo que trabalha com confiança com um número de até 15. Se eu estou em PMRLs 6, 7, 8 ou 9, eu sei que aqui eu faço uso de uma liderança que tem um forte impacto, né? Uma forte participação na decisão e que precisa ser integradora para colocar as pessoas certas ou menor do que 150 trabalhando para que possam enxergar a melhor solução dentre as possíveis. Além disso, eu tenho a própria forma de ação, né? Sondar, entender e responder. Entender, analisar e responder. Eu tenho também os indicadores, eficácia, aprendizagem, e o Cynefin me ajuda a entender os fundamentos por trás de cada número desses. Por isso que eu não abro mão dele. Mesmo com o PMRL trazendo tantas informações, o Cynefin ainda é muito útil. Para você, uma lição de casa. Pega esse modelo e dá uma bela mergulhada nele. Assiste esse vídeo mais de uma vez, se for o caso, e acompanha com os slides. No nosso encontro síncrono, a gente continua essa conversa. Vai ter muita atividade, muita reflexão e muita discussão. Espero você lá.